aprender física para quê? Para explicar os porquês. Você sabe por que a maçaneta da porta fica do lado oposto das dobradiças? Que existe um princípio físico por trás da gangorra? Que a tesoura, o martelo, o pé de cabra têm seu funcionamento baseado no princípio da alavanca formulado por Arquimedes no século III a.C.? Arquimedes ficou tão empolgado com a sua descoberta que disse: "Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo." Sua descoberta foi muito importante e iniciou o estudo que chamamos hoje de torque, ou momento de uma força. E é graças a esse conceito que temos a marcha no carro, na moto e até mesmo na bicicleta. Temos ainda essa mesma aplicação no mundo da malhação. O conceito de torque está presente lá. Bora aprender? E aí, pessoal, beleza? Bom, essa semana nós vamos trabalhar com a parte de equilíbrio de rotação. Lembra que eu falei que existiam dois tipos de movimento, né? O de translação e o de rotação. Essa semana nós vamos trabalhar com a parte de equilíbrio de rotação, tá bom? Na parte que nós chamamos de equilíbrio de um corpo extenso. O que é um corpo extenso? É aquele em que eu vou levar em consideração o seu tamanho, tá? Porque quando a gente estudava lá bloco, movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, a gente não levava em consideração o comprimento dele, né? A gente considerava ele como sendo um ponto. Agora nós vamos levar em consideração o tamanho do corpo e vamos pensar nesse corpo numa questão de giro, tá bom? Antes de eu chegar na condição de equilíbrio, eu preciso fazer duas definições com vocês. A primeira é a definição do momento de uma força, ou também conhecido como torque. O que é essa grandeza? Ela vai nos informar a capacidade que uma força tem de fazer um corpo girar. Então, você tem um corpo aqui, preso aqui por esse eixo. O que foi verificado por Arquimedes, lá no século III a.C., que a força que eu exerço sobre um corpo para poder lhe fazer girar, essa força ela tem uma capacidade maior ou uma capacidade menor de fazer esse corpo estar girando em torno do eixo, tá? Por isso que a maçaneta fica do lado oposto às dobradiças, porque aonde ela está, o esforço que eu preciso fazer para fechar ou abrir a porta, ou seja, a força que eu tenho que fazer, ela tem uma grande capacidade de fazer a porta girar, tá? Por isso que ela é colocada naquele ponto ali. Experimenta você aí, ir lá na porta do seu quarto ou da cozinha, e experimenta lá, mais ou menos um tanto assim, uma chave. Vai lá na dobradiça, aonde está a dobradiça, mede mais ou menos isso aqui e tenta fechar a porta por aqui. Depois, você abre a porta novamente e vai lá para onde está a dobradiça e empurra. Você vai verificar que você fez um esforço menor lá onde está a maçaneta da porta, do que você fez aqui perto da dobradiça. Então, o torque ele tem a ver com isso, com a capacidade de uma força conseguir fazer um corpo girar. E a gente usa como exemplo, é clássico esse exemplo aqui, eu pegar uma chave inglesa ou chave de boca para poder tirar a porca de um parafuso. Eu quero tirar essa porca aqui desse parafuso. Então, com a mão eu não consigo, porque eu não tenho torque o suficiente, eu não tenho capacidade suficiente com a mão de conseguir fazer ela girar. Então, eu preciso de um equipamento, de uma alavanca, né? Que a gente chama de chave inglesa nesse caso aqui. Então, a gente pega ele como exemplo, tá bom? Bom, o que foi verificado experimentalmente? Que essa capacidade de fazer o corpo girar, ele depende, primeiro, do valor da força que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu venho aqui no ponto 3 e eu faço uma força de 5 newtons, o parafuso não roda, a porca ali não roda. Por quê? Porque a força que eu fiz, ela não gerou o torque necessário para poder fazer lá girar. Então eu vou lá e, nesse ponto aqui, eu vou lá e aumento a força para 10. Na hora que eu aumento a força para 10 aqui no ponto 3, aí ele começa a girar. Ou seja, ele começou a girar porque
eu fiz um torque necessário, para que ele pudesse girar. Então, o que foi verificado que essa capacidade de fazer o corpo girar, ele depende diretamente do valor da força aplicado. Quanto mais força eu fizer, mais torque eu vou gerar. Quanto menos força eu fizer, menos torque eu vou fazer. Eu vou gerar, tá? Uma outra coisa que eles perceberam foi o seguinte, que se eu vier aqui no ponto 3 e fizer uma força de 20 newtons, eu consigo fazer com que essa porca gire. Porque essa porca, para poder girar, ela precisa de um torque de 80. Então, a hora que eu faço a força lá de 20 newtons, eu consigo fazer ela girar. Porque a força de 20 newtons gerou o torque necessário para fazer ela girar. Aí eu mudo de posição, eu venho para cá e eu resolvo fazer a mesma força. Eu venho aqui no ponto 2, que está mais próximo da porca, e faço a mesma força de 20 newtons. O que acontece? Ela não gira. Na hora que eu fizer essa força aqui, ela não vai girar. Por que ela não vai girar? Porque na hora que eu me aproximei, o que aconteceu foi que eu passei a fazer um torque apenas de 40. Fiquei mais próximo, o que aconteceu é que essa força passou a gerar um torque somente de 40. E para poder girar essa porca aqui, eu preciso de um torque de 80. Essa força aqui não era o suficiente. O que eu precisaria fazer para poder conseguir girar? Aumentar a força, né? Porque aumentando a força, eu aumento esse torque. Então, eu teria que vir aqui, olha, e, por exemplo, dobrar o valor dessa força. Colocar essa força em 40 newtons, porque aí se eu fizer uma força de 40 newtons, eu estaria gerando torque de 80. E aí ela vai girar. Aí eu resolvo pegar essa força de 40 newtons, que estava fazendo girar ali, e fazer ela aqui. E na hora que eu faço essa força de 40 newtons aqui, ela não gira. Por que ela não gira? Porque na hora que eu aproximei, essa força de 40, que aqui estava gerando um torque de 80, quando eu vim para cá, ela passou a gerar um torque de 40. Ou seja, não era o suficiente. O que eu precisaria fazer? Precisaria aumentar essa força aqui. Precisaria aumentar essa força aqui para 80 newtons, por exemplo. Porque aí, aumentando para 80 newtons, eu estaria gerando lá o torque de 80 necessário para poder fazer isso aqui girar. Ou seja, foi verificado que a capacidade que a força tem de fazer um corpo girar estava diretamente relacionado com a distância que eu estava aplicando essa força. Então, aqui é um eixo, né? Porque ele está girando, então aqui é o eixo. Então, o que foi verificado é que, à medida que eu vou me afastando do eixo de rotação, a capacidade que a força tem de fazer o corpo girar aumentava. Quanto maior a distância, maior a capacidade de giro. Quanto menor a distância, menor a capacidade de giro. Ou seja, depende diretamente da distância. Eu não vou colocar D aqui. Por quê? Porque ficou definido o seguinte: a distância do eixo de giro até o ponto aonde é feito a força, deu-se o nome de braço da força. Então, eu não vou chamar de distância 1, distância 2 ou distância 3. Eu vou chamar de braço da força 1, braço da força 2, braço da força 3, tá? Então, a distância do eixo até o ponto de aplicação a gente chama de braço da força. E o torque, o momento, ele depende diretamente desse braço da força. Quanto maior for o braço,
maior vai ser a capacidade que a força vai ter de fazer o corpo girar. Quanto menor o braço, menor a capacidade que ela tem de girar, tá? Ou seja, resumindo, maior distância, maior torque. Menor distância, menor vai ser o torque, tá bom? Bom, juntando isso aqui, eu chego que, matematicamente, o momento você vai calcular fazendo o produto da força pelo braço da força. Com um detalhe, tá? Essa força e esse braço da força precisam ser obrigatoriamente perpendiculares. Isso que eu fiz aqui é para falar que é o ângulo de 90 graus, tá? Então, a força e o braço da força têm que ser perpendiculares, tá bom? Ah, mas por que tem que ser perpendicular, Emerson? Você concorda comigo que se eu coloco essa chave desse jeito aqui e essa força de 20 newtons, se eu fizer ela aqui, ó, o que vai acontecer? Ou melhor, o que não vai acontecer? Esse trem não vai girar. Se eu empurrar aqui, eu só vou empurrar a porca para lá, eu não vou fazer ela girar. Então, essa força aqui, na mesma direção que está o braço da força, ele não faz o corpo girar. E o que foi verificado, gente, que à medida que eu vou inclinando aqui assim, ó, ela passa a ter capacidade de força, capacidade de fazer o corpo girar. Então, ao invés de fazer aqui, se eu tivesse feito aqui, ó, aqui eu consigo fazer ela girar. Só que tem um detalhe, eu não conseguiria fazer ela girar com aqueles 80 que eu tinha falado anteriormente. Por quê? Porque se eu faço essa força desse jeito aqui, essa força aqui, uma parte dela está sendo usada para empurrar a chave desse jeito e a outra parte dela está sendo usada para fazer o corpo efetivamente girar, né? Por exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui é de 37 graus. Essa força de 20 newtons, ela está dividida em Fx. Quem é Fx? A Fx é a componente de F com um ângulo de 37 graus entre eles. Então, ficaria 20 vezes 0,8, Fx daria 16 newtons. E Fy? A Fy é a componente da força sem o ângulo de 37. Então, Fy vai ser 20 vezes 0,6, Fy vai ser 12 newtons. Ou seja, desses 20 newtons que eu estou fazendo, apenas 12 newtons está sendo usado para efetivamente fazer o corpo girar. Então, o que foi percebido é que à medida que eu vou girando, a capacidade dela vai aumentando, porque nessa posição aqui, essa força aqui está sendo desperdiçada, tá vendo? À medida que eu vou trazendo para cá, até chegar aqui, à medida que eu vou trazendo até chegar aqui, quando chega aqui, não tem essa componente. Toda a força que eu estou fazendo, toda a força de 20 newtons que eu estou fazendo, está sendo usada para fazer a chave realmente girar. Por isso que a força e o braço da força precisam ser perpendiculares entre si. Mas, Emerson, e se não for? Acabei de falar para você o que você tem que fazer. Você tem que ir lá e calcular a componente daquela força inclinada que está perpendicular à direção do braço da força. Porque a força e o braço da força têm que formar entre eles um ângulo de 90 graus. Se não estiver formando, né? Se tiver uma força inclinada dessa forma aqui, você vai lá e calcula a componente dela na direção perpendicular à direção do braço da força. Tá bom? E qual é a unidade do torque do momento da força? Ora, força é dado em newtons. Braço tem a ver com distância. Distância é dado em metros. Então, o momento ele é dado em newtons vezes metro.
Eu tinha falado 80, né? 80 o quê? 80 newtons vezes metro. É a única unidade que existe para o torque? Não. Existe ainda o quilograma-força vezes metro, porque a força pode ser dado em newtons, kgf, pode ser dado em dina. Então, o torque no sistema internacional é newtons vezes metro. Se você pegar o manual do carro aí da sua família e procurar lá, ele vai falar para você que ele tem um torque de kgf metros, tá? Porque na engenharia mecânica se usa a unidade como kgf vezes metro, tá bom? Mas nós vamos utilizar essa aqui. Eu gosto de falar porque se vocês se depararem com isso aqui, vocês sabem que é a unidade de torque. E pode ser, porque força pode ser em kgf, pode ser em newtons, tá bom? Uma outra coisa é que essa chave, eu posso fazer essa chave girar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, correto? E por conta disso, os físicos sentiram a necessidade de fazer uma convenção, tá? Que é se o corpo, se a força que eu estiver fazendo no corpo estiver fazendo ele girar no sentido anti-horário, você vai considerar o momento sendo positivo. Então, por exemplo, se eu venho aqui embaixo ó, e faço uma força 4 aqui, de baixo para cima, eu vou fazer essa chave minha girar no sentido anti-horário. Eu vou considerar que o torque feito por esse F4, ele seja positivo. Agora, essas três forças que eu coloquei aqui em cima estão empurrando essa chave de cima para baixo. E ao fazer isso, ela vai girar no sentido horário. No sentido horário, o momento ele vai ser considerado como sendo negativo, tá? Então, positivo se a força estiver fazendo o corpo girar no sentido anti-horário e negativo se estiver fazendo o corpo girar no sentido horário. Quando eu chegar na condição de equilíbrio, vocês vão entender o porquê dessa convenção, tá bom? Bom, a outra definição é a definição de centro de gravidade, que a gente abrevia por CG, centro de gravidade, tá? O que vem a ser o centro de gravidade? Olha só, imagina que eu tenho um corpo com um formato qualquer que está próximo à superfície da Terra. O que a Terra faz? A Terra, através da força gravitacional, puxa esse corpo para baixo, certo? Mas veja bem, esse para baixo significa assim, olha, esse corpo aqui é feito de átomos. O centro da Terra, ele puxa esse corpo para baixo através dos seus átomos. Então, esse corpo tem um átomo aqui. O centro da Terra, só para vocês conseguirem entender, eu vou colocar o centro da Terra aqui. Então, o centro da Terra, ó, ele está puxando esse átomo do corpo nessa direção. Mas tem outro átomo aqui. A Terra está puxando esse átomo para cá. Mas tem outro átomo aqui que está puxando para cá. Assim como tem outro aqui, como tem outro aqui, tem outro aqui. Então, olha, cada átomo que compõe esse corpo está sofrendo a ação da força gravitacional. Aquilo que eu falei para vocês de peso, né? Eu falei, peso é a força com que a Terra puxa o corpo para baixo. Muito bem. Continua sendo. Só que nós vamos agora aprofundar um pouco melhor. Porque a Terra, ela está puxando cada um dos átomos para baixo. E cada átomo está numa posição diferente. Vocês observem aqui que eles estão inclinados, né? E quando eu falei de peso, então, nós vamos entender que o peso, na verdade, ele é a força resultante que a Terra está fazendo em cada um dos átomos desse corpo aqui. Nesse caso, a força resultante, ela vai dar mais ou menos por aqui assim. Ela vai dar mais ou menos nessa direção e totalmente vertical para baixo. Porque se eu for calcular a força resultante de cada um desses átomos aqui, vai dar um único vetor nessa direção aqui, tá? Então, o peso é a força que a Terra está puxando o corpo para o centro dela,
Mas eu tenho que lembrar que esse peso, ele é a resultante de todas as forças gravitacionais em cada parte desse corpo aqui. E esse ponto, aonde está concentrado o peso, que é a força resultante, é o que nós chamamos de centro de gravidade. Vocês perceberam que toda vez, lá em Leis de Newton, quando eu ia representar as forças, eu chegava lá e colocava, eu sempre coloquei o peso assim, ó, o peso, depois eu ia lá e colocava assim, anormal, eu colocava anormal aqui porque ela é a força que a superfície estava fazendo sobre o corpo, né? E por que eu colocava o peso nessa posição? Porque o peso, para um corpo homogêneo, o peso fica exatamente no seu ponto médio. Então, eu fazia lá um quadrado, ó, se eu cruzar aqui as diagonais, vai dar exatamente o meio dele aqui. E era por isso que eu colocava o peso nessa posição, porque eu representava o peso no centro de gravidade do corpo. Todo corpo tem o seu centro de gravidade, tá, gente? Todos eles. Nós temos o nosso. O nosso centro de gravidade, ele fica mais ou menos uns 2 dedos abaixo do umbigo. Então, se você pegar o seu umbigo ali, medir 2 dedos para baixo, é onde está o centro de massa do seu corpo. Vocês podem reparar que quando tem, por exemplo, o pessoal está em patinação artística, em que o homem pega a mulher com uma mão só, aonde ele coloca a mão dele? Ele coloca a mão dele exatamente ali na altura do umbigo. Por quê? Porque ali na altura do umbigo, se ele segurar, ele consegue equilibrar o corpo. Então, quando você consegue achar o centro de massa dele, é o ponto de equilíbrio, tá bom? O nosso caso, então, o nosso centro de massa, ele está ali a mais ou menos esse tanto aqui abaixo do umbigo. É ali onde está o nosso ponto de equilíbrio, tá bom? E aí, voltando aqui, para os corpos homogêneos, nós consideramos homogêneos, o centro de gravidade ele vai estar exatamente no ponto médio. Então, se eu pegar uma barra de 5 metros de comprimento e 100 newtons de peso, você vai representar o peso dele aonde? Ela tem 5 metros, o peso vai estar no ponto médio. O ponto médio é a 2,5 metros da borda dele, tá bom? Então, aqui estaria a representação do peso. Então, o centro de gravidade é isso. É o ponto aonde está concentrada o peso daquele corpo, que também é o ponto de equilíbrio do corpo, tá bom? Bom, agora vamos lá para a condição de equilíbrio de um corpo, de rotação de um corpo. Imagina que eu tenho aqui uma barra de comprimento 3 metros, onde ela tem um eixo de rotação, tá? Esse ponto aqui é o ponto aonde ela poderá girar. E eu tenho 3 forças aplicadas nela. A força F1, vertical para baixo, a força F2, vertical para cima, e a força F3, vertical para cima. Se essa barra tiver uma massa, vamos supor que ela tem lá, ela tem uma massa de 2 quilos. Além dessas 3 forças, eu ainda tenho uma 4ª força, que é quem? O peso. E aonde o peso vai ficar? Se ela é uma barra homogênea, o peso se concentra no seu centro de gravidade, que é exatamente por aqui assim, no meio, né? Vai ter 1,5 metro aqui e vai ter 1,5 metro lá, né? Porque o peso se concentra no centro de gravidade. Então, eu tenho essa barra, que estão sendo, então, ela está sob a ação de 4 forças, F1, F2, F3 e o peso, e eu quero que essa barra não gire. Ela tem que ficar nessa posição aqui sem girar. Para que ela fique nessa posição sem girar, a condição é que o somatório de todos os momentos das forças que atuam sobre ela tem que dar 0. Então, o momento feito por F3, mais o momento feito pelo peso, mais o momento feito pela F2, mais o momento feito por F1, tem que dar 0. Se der 0,
ela consegue ficar em equilíbrio, tá? Aí você vai falar assim, ô Emerson, mas como que eu vou juntar 4 forças, 4 torques e o resultado vai dar 0? Porque para dar 0, um tem que ser positivo e o outro negativo, não é? Por exemplo, eu tenho uma força de 10 newtons aqui, para a direita. Se eu fizer uma força para cá de 10 newtons, dá 0, Emerson. Porque 10 menos 10 é 0, porque eu vou subtrair uma da outra. Não é isso? Agora, se tiver desse jeito aqui, não tem como dar 0, né? Ali vai dar 20, não é isso? Então, por isso que os físicos fizeram a questão da convenção. Aquela força que faz o corpo girar no sentido horário, ela produz um momento negativo, enquanto a força que faz girar no sentido anti-horário faz um momento positivo. Então, nesse caso aqui, ó, essa força, eu fazendo essa força para cima, aqui está a haste, se eu faço essa força para cima, o giz vai girar em qual sentido? No sentido anti-horário. Então, o F3 está fazendo um momento positivo. Já o peso, ó, o peso ele está puxando para baixo. Se ele puxa para baixo, isso aqui em torno do eixo, né, vai girar no sentido horário. Então, o momento feito pelo peso, ele é negativo. E o momento feito por F2, igual ao F3, é para cá. Então, o momento feito por F2 é positivo. E o momento feito por F1? O momento feito por F1, ele está para baixo, ele vai fazer a barra girar no sentido horário. Então, o momento feito por F1, ele é negativo. E aí, quando eu falo somatório ali, não é em termos de somar, mas em termos de juntar, tá? Aqui ficaria assim, momento 3, positivo, momento 2, positivo, momento do peso negativo e o momento de F1 também negativo. E agora tem como dar 0, né? Porque eu vou ter momentos que são positivos e eu vou ter momentos que são negativos, né? E aí o resultado tem como dar 0 agora. Então, a condição para que um corpo fique em equilíbrio de rotação é o somatório do momento de todas as forças que atuam sobre ele ser 0. Você também vai encontrar assim, tá? Que o momento resultante é igual a 0. Uns falam somatório, outros falam momento resultante dá na mesma, porque o momento resultante é fazer o somatório dos momentos. Então, a condição para que um corpo fique em equilíbrio de rotação é o somatório do momento que atua sobre ele, dê 0. Beleza?